Alô? Oi, oi, testando, 1, 2, 1, 2, testando. Sinta a tranquilidade. Isso tá maravilhoso, cara. E aí, meus amigos, sintam a tranquilidade, porque estamos aqui com o Ricardo Juarez, ninguém menos que a voz de Zenyatta, Johnny Bravo, Kratos e muito mais coisa. Ricardo, Tudo bom? muito obrigado por ter vindo, é um prazer enorme. Prazer é meu. E vamos falar de games, Overwatch, dublagem, muito mais coisa. Roda a vinheta aí que o papo de hoje é muito maneiro, é muito bom. Então, Ricardo, novamente eu tenho que agradecer a sua presença aqui. Nada, que eu isso. sou muito fã, eu acompanho o seu trabalho há muito, muito tempo. E esse é o próprio gancho da primeira pergunta assim, que eu tenho que perguntar. Quando eu era moleque, assistia Johnny Bravo, eu era uma criança, a internet não era essa coisa tão grande assim até hoje. A gente sabia que o Johnny Bravo existia, mas não via o Ricardo. E até hoje eu vejo o Ricardo, tem acesso a ele. Quero te perguntar, você é dublador, locutor, fotógrafo, um artista nato. Como que apareceu a dublagem na sua vida? Como é que você encontrou a dublagem e o Johnny Bravo, consequentemente? Eu sei que não foi seu primeiro personagem, mas foi o primeiro grande destaque aí que tá fazendo 20 anos esse ano. Isso. Como é que foi esse Exatamente. Então, vamos lá. A fotografia é uma coisa que desde criança, eu com 9, 10 anos, enlouqueci a minha mãe, que ela tinha uma máquina fotográfica chamada Love, tá? Que era descartável mesmo, você comprava e depois já jogava fora praticamente, era praticamente descartável. E ela, eu posso tirar foto? Mãe? Pode. Então eu tirava, pode tirar 2, eu tirava 24. Não tinha câmera digital, não tinha câmera digital. Tinha que contar cada fotinho ali precisamente. Isso. Aí pra revelar, e era caro e tudo mais e tal. E é uma paixão antiga, né? E eu não imaginava, eu sempre gostei muito de música, eu sempre gostei muito da parte artística, desde criança. Sou mega fã do Elvis, já fui a Graceland, já conheci a casa do Elvis, até me emocionei lá. Legal. Então, desde muito criança, 8, 10 anos de idade, eu sempre fui muito ligado na área artística de uma forma geral. Sempre gostei muito. Não tinha voz, não tinha essa... As pessoas perguntam, quando você era mais novo, as pessoas falavam, você devia ser locutor, você devia ser dublador, não tinha voz nenhuma. Ela foi mudando, Isso surgiu depois. Aí o que aconteceu? Eu peguei e fui fazer um intercâmbio, morei um tempo fora. Nos Estados Unidos você morou, não é? Estados Unidos. Onde que você morou? Tennessee, no Eu interior. morei no Texas, é da faculdade do Texas. Pô, legal. Eu morei um ano lá. Pô, legal. Enfim, eu tinha acabado de voltar do intercâmbio, eu não sabia o que ia fazer, estava com 16 para 17 anos quase. Eu pensei, vou ser diplomata. Porque na minha cabeça... Viajar o mundo e ganhar por isso. Viajar o mundo é fácil. Aí eu falei, beleza, vamos tentar. E aí teve uma visita, infelizmente extinta, à Rádio Cidade, a Rádio Rock. Fui lá e aí eu entrei no estúdio, me apaixonei por locução. Naquele momento, foi março de 1989. E aí eu entrei e dali eu comecei a fazer cursos e tudo. E ali a minha voz já tinha começado a mudar um pouco, mas não estava como é hoje. Comecei a fazer cursos, exercícios, fono. Existem exercícios que deixam a sua voz mais grave, mais pesada. E aí eu comecei a fazer, e aí o pessoal, olha, você tem uma voz boa, não é como é hoje, mas ela é muito engessada, a sua interpretação é muito engessada, muito linear, muito dura, muito igual, sabe? Parece um flatline de quando a pessoa morre, né? Aquele pip, pip, sabe? Aquele assim, entendeu? Então era mais ou menos assim a minha interpretação, muito igual pra tudo. Romance, comédia, terror e drama, eu fazia, na hora de fazer a locução, eu fazia igual, eu não mudava. Fui fazer teatro pra melhorar esse lado, interpretar. E várias pessoas começaram a falar sobre, poxa, eu acho que vou fazer dublagem. Aí eu tirei o meu registro, peguei o meu registro profissional de ator, que para ser dublador tem que ser ator. Eu estudei muito tempo, eu fiquei, no meu começo de carreira, eu fiquei quase 2 anos. Posso fazer um teste? Posso fazer um teste? Posso fazer um teste? Até que depois de 2 anos eu consegui fazer meu primeiro teste. Hoje em dia é um pouco mais fácil às vezes, mas é um processo lento, entendeu? Não é assim. Não é da noite pro dia. Né? Não. Só a formação já leva um bom tempo. Já leva um bom tempo. Formação de ator, e é uma vida corrida. Para o pessoal que está assistindo a gente, eu vou citar agora o nome de vários bairros, então eu vou montar para você um roteiro fictício do que seria a vida de um dublador. Vamos supor, você começa o dia gravando na Tijuca. Da Tijuca você vai para Copacabana. De Copacabana você vai para Taquara. Da Taquara você vai para Laranjeiras. Laranjeiras você vai para o centro. Do centro você volta para Taquara. E é assim, toda vez que a gente chega no estúdio, é como se você estivesse entrando num palco para interpretar. Microfone e tal, são personagens diferentes. No mesmo
dia você vive um herói de ação, um pai que está perdendo uma filha para uma doença grave, um desenho animado. Então são inúmeros personagens, cada momento do dia você está vivendo um tipo de emoção diferente. Então o ator de dublagem, ele tem que ter literalmente na ponta da língua, na dose certa, alegria, tristeza, indiferença, raiva, tudo isso dosado para quando chegar lá na hora poder fazer. Voltando à sua pergunta, fiz teatro para melhorar minha interpretação na locução, que era o meu foco inicial. Comecei a dublar. Isso aí era 1991, 1992 e em 1997, acidentalmente eu estava no estúdio chamado Cinevídeo e aí chegou lá um desenho chamado Johnny Bravo. Maneiro. E aí chegou o Johnny Bravo lá, o diretor de dublagem ligou para o Ricardo Schnetzer, que é a voz do Capitão Planeta, Richard Gere, Al Pacino e outros papéis também. O Ricardo também é super veterano, muito querido. E falou: Ricardo Schnetzer, chegou aqui o desenho do Johnny Bravo. Você já fez o piloto. Não sei se você sabia disso, mas o Johnny Bravo já teve 2 vozes. A primeira voz no Brasil foi do Ricardo Schnetzer. É mesmo, é? O episódio de um gorila que foge do zoológico. Caraca, você falou, disparou uma gavetinha aqui na minha cabeça e apareceu aqui. Não me é estranho isso não. A voz é totalmente diferente da minha voz, né? Então, todo aquele jeitão do Johnny, o próprio Hup Hup, eu criei. No original não tem. Então, o timbre dele é totalmente diferente do meu. Ele interpretou de uma forma diferente da minha forma de interpretar, entendeu? Então, eu criei a alma brasileira do Johnny. Nossa, aquele jeitão dele falar e tal. Foi uma criação minha. A maneira foi a leitura que eu fiz do personagem e eu criei. Então, o Ricardo foi chamado. Pô, tô ocupado, não posso. Que na época ele era diretor de dublagem. Tô super ocupado, não posso. Ele falou: eu vou ter que colocar outra pessoa. Eu tava lá. E aí você tava no lugar certo. Né? Exatamente. Aí foi aí que eu virei o Johnny Bravo, 1997. Então, para o pessoal que está assistindo a gente ter uma ideia, eu comecei a trilhar os primeiros passos ali em 1991, 92. Em 97 eu fui pegar um papel. Aí depois daquele foram surgindo outros. Porque o Johnny estourou. Foi ali que eu estourei. Foi um estouro. Foi ali que eu estourei, né? Já era um portfólio fortíssimo que você criou. Isso. E naquela época, eu acho que a internet ainda era discada. Era uma realidade totalmente... Tinha que entrar depois da meia-noite. Senão se você nasceu nos anos 2000, você não tem ideia do que você está falando. Exatamente. Era muito pior. Entendeu? Então, assim, era muito lento, era muito... Aí depois que foi chegando a internet a cabo e tudo mais. Não era como é hoje. Você pega o seu celular, dublador tal. No celular, não tinha, não existia. Eu acho que não existia internet no celular, ou se existia, era muito limitada. Não tinha. Acho que no máximo troca de e-mails, assim, texto, puramente texto. Exatamente. É por aí. Muito interessante. Então dá pra ver que a formação levou um tempo, foram 5 anos aí de treinamento para você se tornar o Johnny Bravo. Mas deu muito certo, mérito seu. Eu falei, você chegou no lugar certo na hora certa. Mas foi talento, obviamente, muito mais que qualquer coisa. Obrigado. Agora, falando também sobre a dublagem, mas sobre um nicho mais atual, coisa mais nova que você faz, são games. Sim. Né? A dublagem de games, você fez o Kratos, Zenyatta, são personagens muito icônicos, fazem sucesso com a galera. Te colocou em contato com um público muito novo, né? Sim. Uma galera que tem acesso à internet, que vê quem é o cara. Eu te pergunto, pra você fazer esse processo de dublagem de games, você já falou que o material que você recebe é diferente. Como que é a peculiaridade de fazer dublagem de games? Eu sei que televisão tem um jeito, o cinema tem outro. Qual que é a de games? Como é que é isso? A imersão, pra mim, na hora de você gravar um game, ela é diferente porque você não tem imagem. Então, quando você vai gravar o Johnny Bravo ou qualquer outro personagem, você tem a imagem, você está vendo o que está acontecendo, você está vendo a expressão facial do personagem lá na tela, o Melma, a girafa do Madagascar, qualquer um. Então, você vê. Então, aquilo ali ajuda você a construir o tom, o tipo de interpretação que você vai colocar no personagem naquele momento. Uma leitura visual que você tem te ajuda. Né? Leitura visual, exatamente. Então, no caso do game, você não tem. Então, aconteceu, por exemplo, Rise, Son of Rome, que eu fiz o principal também. Do Xbox, né? Do Xbox, o Mario Titus, né? E aí, quando eu gravei, eu comecei a gravar, e aí gravei a primeira página, segunda página, terceira página. Aí lá pela quarta ou quinta página, a voz ficou diferente. Eu falei, gente, a voz do personagem não é ele, não. Não é. Não, mas aqui tá dizendo que é você que fala. Não é, não tinha imagem. A gente deduziu que era um flashback. E era um flashback. Caraca, você tirou de ouvido. A equipe toda, né? Toda a equipe. Aí, pô, mas olha, percebam, ó. É o mesmo cara, só que ele tá fazendo uma voz mais leve. Pai, mãe, nós temos que sair daqui. E o estúdio gringo não manda pra vocês uma descrição? Eles não podem fazer isso? Não tinha. Nesse caso, não tinha. E é comum não mandar? Em alguns casos, eles mandam, tá? Olha, tá acontecendo isso, a cena é assim. Tem momentos que você só grava, só escuta só a respiração do cara, só...
Então, quer dizer, ele pode estar escalando uma montanha no Himalaia, ou ele pode estar correndo com ferimento, ou brigando com alguém, lutando com alguém. Então, ou comer uma comida estragada, tá ali. Tá no aperto. Tá no aperto ali, né? Então, assim, a gente não tem. Então, realmente, a imersão, respondendo a sua pergunta, na minha opinião, tem que ser maior. Tanto que você... Eu não colocaria, por exemplo, uma pessoa com pouco tempo de estrada para pegar um papel grande, entendeu? Sim. Eu acho que a dublagem de games, ela se torna mais difícil por causa disso. Porque você não tem a imagem. É claro, você vai encontrar, talvez atores que vão falar, não, para mim é indiferente, que a interpretação é interpretação. Certo. Mas eu gosto de ver a imagem. É isso que está acontecendo. Ele fez uma cara ali meio sacana, então eu vou dar eu vou colocar isso, porque às vezes, perceba, no original, o dublador fez a frase, a interpretação, só que lá na tela colocaram o cara com o rosto meio sacana. Só que às vezes a gente colocando um pouquinho mais de um molho brasileiro, tipo, eu posso fazer uma coisa, vamos supor, no original o cara fala assim, you're not gonna do that. Eu só vou ouvir a voz dele. Aí quando eu vou olhar pra a imagem, quando sai o jogo, aí eu vejo que o cara fazia uma cara super sacana, tipo o Bruce Willis, né, com aquela cara meio levantar a sobrancelha, ou The Rock levantando a sobrancelha. Você não vai fazer isso não, né? Entendeu? Que eu acho que ia casar mais com a imagem. Então, é por isso que às vezes a imagem faz falta, pra mim, pelo menos. Mas a gente, claro, que respeita tudo que é falado, tudo que é feito no áudio original, né? E a gente tem que fazer naquele tempo. Se foi 4.7 segundos, você tem que fazer em 4.7 segundos. O Pinguim do Batman, por exemplo, que ele tem algumas gargalhadas, então é tipo... Batman, you are gonna die! Entendeu? Então você tem que fazer... Batman, você vai morrer. Então, as pausas têm que ser iguais. Agora, falando em jogos, né? Opa! Então, isso aqui é o seguinte, ele não sabe o que é, tá? Então, epa, olha só, novidade. Ele sabe que é uma camisa, né, que eu já tinha falado. Então, olha só, essa camisa aqui é uma camisa, você sabe que o Zenyatta, sabe de onde ele é, né? Ele é do Nepal. Nepal. Então, tem uma coisa escrita em nepalês, né? Aqui, então essa camisa, ela é praticamente exclusiva. Então, nós temos aqui, vou mostrar a parte de trás depois. Primeiro para vocês a parte da frente aí, tá? Olha o que está escrito aqui em nepalês é voz. Agora vocês vão ver a parte de trás. Isso aqui está escrito voz. Olha só, que impressionante. E aqui, cara. Zenyatta BR. O 01 é uma das falas dele, né? Uma das falas dele. Nossa, pra você. Que incrível, cara. Que maneiro, que legal. Muito obrigado. Nada, cara. que isso. Cara, fiquei até sem graça. Olha só que presentão. Muito obrigado. É bom que já faz o gancho da minha próxima pergunta. Porque eu sou muito fã de Overwatch, jogo muito Zenyatta. Quando a gente se conheceu, inclusive, a primeira coisa que eu te falei foi, cara, não precisa se apresentar. Eu mandei uma foto pro Ricardo, mostrando minhas horas de gameplay com o Zenyatta. Eu falei, cara, eu jogo muito de Zenyatta, assim, então é um personagem que eu conheço, né? Aprecio muito o seu trabalho nele. Falando de games especificamente, você tava falando todo do processo da dublagem, etc e tal. Com Overwatch, você pode usar isso como exemplo. Eu até gostaria, porque é a minha maior referência do seu trabalho atualmente. Você é gamer, você joga videogame? Joga. Você conhece, você joga... Desde criança, desde a época do Atari. Desde a época do Atari. Eu acho que eu comecei a jogar games, eu acho que que eu lembre, assim, 9, 10 anos de idade, por aí não parei mais. Nossa, muito maneiro, cara. Eu gostei muito de verdade. Legal. Ele não sabia mesmo. Ele não sabia mesmo. E agora? Faz diferença um dublador que joga ou não pegar um trabalho no mundo de games? O cara saber, talvez, como fica o produto final, como que é o resultado daquilo, a forma como aquilo vai ser veiculado. Você acha que faz diferença? Eu acho que pode fazer diferença em alguns casos. Isso já te ajudou? Já. Em algum momento? Já me ajudou. Se você pegar um diretor de dublagem, por exemplo, o diretor de dublagem é como seria o técnico de um time de futebol, que ele vai organizar. Esse aqui fica melhor como zagueiro, esse aqui fica melhor como lateral direito. Então ele vai organizar aquele time de vozes, de atores, foi o caso do Overwatch, que foi o Gustavo Nader, que fez quase tudo da Blizzard, e o Gustavo joga também. Cara, parabéns pra esse homem, porque eu sou muito fã do trabalho. Desculpa te cortar, mas é que eu preciso falar isso, assim, uma carta de agradecimento. Agora a todos vocês, você e a Blizzard. Sou muito fã da Blizzard, deixa eu mostrar aqui primeiro. Eu tenho livros de arte deles aqui, assim, você vai fotografar depois, tá? Pô, beleza. Porque tem uma arte do Diablo aí, e você trabalhou em Diablo. Você também. Fez o cruzado, né? Eu coloco umas imagens mais de perto aí pra galera. Beleza. Depois. Então, o Gustavo joga, e ele tem, talvez por ser jogador, já jogou RPG, joga game também, então ele às vezes passa uma série de informações pro ator de dublagem que ajuda muito você a construir o personagem. Então, ele dirigiu Diablo Reaper of Souls, eu acho que o Diablo teve uma aprovação. Reaper of Souls, Platinei, é um dos 2 jogos que eu platinei no PS4. Jogo incrível, uma das melhores coisas já feitas. E a frase que eu mais falei, ainda não, preciso de mais fúria.
Né? E aí, assim, o Diablo ele teve 98% de aprovação das pessoas que gostaram da dublagem. Ele que montou o elenco de dublagem e ele faz um trabalho artesanal, como outros dubladores também fazem. Então você perguntou se faz diferença ou não. Depende muito do jogo, porque Diablo é mais RPG. Então ele tem essa coisa de você passar a informação pro ator de dublagem, porque o ator de dublagem, eu acho que 97, 98% dos dubladores não são ligados em games. Tem pessoas que jogam. Zé Leonardo joga, Charles Emanuel tem canal também joga, João Capelli também joga. Então tem pessoas que jogam, tá? Mas é uma minoria de dubladores que realmente pegam o joystick para jogar. Então, isso faz diferença, talvez, no sentido de você se empolgar mais na hora de fazer o trabalho. Porque você gravar aquilo ali, você tem trabalhos maravilhosos, trabalhos incríveis de pessoas que nunca pegaram o joystick, chegou em frente ao microfone, chegou lá e pá, e arrebentou. Porque esse cara encarnou o personagem muito bem, então independente da mídia, eu acredito que ele mandaria legal. Eu acho que o que muda um pouco é talvez uma informação ou outra que na hora que você está sendo dirigido, que você recebe. Mas, como eu falei para você tem dubladores que vão chegar em frente ao microfone, vão fazer de uma forma magnífica, de uma forma incrível e saiu de lá, vai para outro estúdio e já, pum, apagou. Você apagou aquilo da sua memória. Ah, você fez o jogo tal. Eu não sei. A pessoa não tem o hábito, não é ligada, né? É um trabalho, você vai lá, faz o trabalho, muito bem feito, terminou, você vai para outro trabalho e esquece aquilo. No meu caso, é paixão. Eu vou, quando eu sei que eu vou gravar game, não importa o papel. Você vai fazer, hoje tem game. Eu falei, nossa, tem game? Não, vamos lá, o que é? Ah, esse papel pequeno, ótimo, vamos lá então. Então, pra mim, eu acho que é diferente. O que muda, pra mim, é isso. Entendi. E pra pessoas que são desse universo geek, né, de geral, né, geek geral, né, de heróis, de uma série de coisas, ele se torna diferente, eu acho que é por isso. Entendi. Perfeito, maravilha. E perguntando sobre o Overwatch, assim, o seu trabalho com a Blizzard, com o Overwatch, com essa galera aí que fez sua direção e etc. O Overwatch ele não é meramente traduzido, ele é muito mais do que isso. Ele é localizado para o contexto brasileiro, sabe? É uma coisa realmente muito próxima, muito bem feita. É o primeiro jogo que eu joguei completamente em português. Eu testei os dois e joguei completamente em português, me acostumei com isso. A Blizzard postou no Twitter uma vez, a gente não se conhecia ainda, você aparece no vídeo deles comemorando 1 ano de Overwatch. Tá. E eu comentei lá no Twitter, vou até colocar na tela pra provar que é verdade mesmo. Eu falei, cara, é o primeiro jogo que eu escolhi jogar completamente em português. Vale muito a pena, que coisa linda, que coisa maravilhosa que esse resultado do trabalho final. E a minha pergunta é a seguinte, pra você localizar isso, pra você contextualizar, como é que é o seu trabalho criativo como Ricardo, como diretor, entre a Blizzard, pra você criar em cima desse personagem, pra você criar em cima do Overwatch, colocar a sua influência ali, sabe? Como que é a sua criação pro Zenyatta e pra galera no geral do Overwatch? A gente sempre respeita o áudio original. Quando você chega pra dublar, tá? Não vamos falar especificamente do Zenyatta. Quando você chega pra dublar, o Gustavo já conhece o projeto, já sabe tudo, vai te orientar. Olha, é mais suave, é mais assim, você tira um pouco do seu grave. Então ele vai meio que modelar você como se você fosse uma massinha, né? De barro, e ele vai modelar você para que você faça de acordo com o que eles querem. E logicamente você pode dar uma sugestão. Você pode, se eu fizer assim, por exemplo, eu já fiz umas participações bastante tempo fazendo pontinhas, né? Orc, por exemplo, em outros jogos, né? Do WoW. Você fez World of Warcraft também. Exatamente, fiz umas coisas, né? O Chaves. Fiz o Chaves, exatamente. Então aí ele, olha, o original a gente tá assim, tipo, You are gonna die! Entendeu? Aí eu falei, você quer que eu faça na mesma intensidade? Ou eu posso fazer uma com mais energia? O que você acha? Não, faz aí. Aí ele manda às vezes fazer 2, 3 vezes a mesma fala, ele, gostei da terceira. Aí ele vira pro operador, que tá ao lado dele, salva a terceira fala que eu gostei dessa. Entendeu? Então você pode sugerir também, mas existe todo um contexto, existe uma linha de interpretação que é o que é pedido pela empresa. E não apenas em games, mas em qualquer projeto, o dublador pode falar, posso fazer assim? O que você acha se eu fizer assim? Eu faço um seriado na Warner, chamado Superstore, uma loja de conveniência. Eu faço um personagem que ele é cadeirante, ele é negro, tem o cabelo raspado e tem barba. É o Garrett. E no original, ele estava falando que é uma comédia do mesmo os criadores do The Office. É uma comédia com um ritmo diferente, né? Uma comédia bem escrachada. E no original, ele falava assim, você não acha que as pessoas realmente fariam esse tipo de coisa? Ele estava se referindo a um erro que aconteceu no seriado, que na hora de remarcar os preços do supermercado, a história se passa toda nesse supermercado, estava tudo 1 centavo, 1 centavo, 1 centavo, então tudo da loja estava 1 centavo. E as pessoas começam a comprar televisão, um monte de coisa, todo mundo correndo, com um monte de coisa debaixo do braço e tal. E aí estava lá, no original, o texto, você não acha que as pessoas fariam uma coisa dessas. Porra, o cara tem 28 anos, é malandro. Aí eu coloquei, fala sério, você não acha que eles iam dar um mole desse, né? Eu mudei.
Eu mudei o texto, mas não mudei o sentido. Então nós podemos criar em cima do texto sem alterar o sentido, entendeu? Ao mesmo tempo, nós temos coisas que nós não podemos falar. A questão dos palavrões, isso é uma coisa que todo mundo sabe que, pô, mas no original o cara falou palavrão. O Overwatch até tem palavrão. Até tem, né? O personagem chegou lá, merda! Exatamente. Até tem. Mas assim, para TV aberta, principalmente, nós não podemos. E existem empresas, enfim, que falam, olha, certas palavras tipo, nossa, que calor. Nossa vai ofender algumas pessoas porque vai lembrar Nossa Senhora. Nossa, é restrito assim? É restrito assim. Isso não é piada, isso é sério. Então, nós não podemos falar certas palavras, que são palavras comuns, porque são ordens da empresa. Você não pode. Última perguntinha, então, para fechar. Pode. Você é um artista nato, completo. Acho que você está numa posição muito privilegiada para responder uma pergunta que está muito em alta recentemente. Os games agora são difundidos. Você joga há muito tempo. Games antigamente não eram nem traduzidos e hoje em dia são até dublados, porque a coisa se difundiu muito no Brasil e no mundo, né? E uma discussão foi trazida à tona, que é a relação de games dentro da arte. As pessoas se perguntam, games são arte ou não são? Você tem dois lados degladiando para chegar a um ponto. Qual é a sua posição quanto a isso? Como que games se encontram dentro da arte? Eu acho que existe uma maneira de pensar sobre os games errada. No sentido de, para muitas pessoas, game é coisa de criança, é uma bobagem, uma coisa de adolescentes que ficam ali depois do colégio, depois do cursinho, entram em casa, se trancam lá e ficam horas jogando, enfim, no multiplayer, competindo com os amigos e tudo mais. É arte, sim, porque você envolve uma série de coisas. Não apenas a parte de dublagem, você tem personagens que são criados do nada, da imaginação da pessoa. Você tem uma indústria gigante que às vezes envolve, tem casos aí, eu acho que o jogo do Batman teve a Warner Canadá, se eu não me engano, posso estar falando besteira, tá? Mas eu acho que teve uma participação de outros países, assim, uma parte da Alemanha, uma parte do Canadá. Já houve games que tiveram uma participação tão grande de diversos países. Para mim, sabe, eu não sei como traduzir isso em palavras, mas é arte. Eu acho arte na ilustração, na trilha sonora, na escolha de vozes, no roteiro. Inclusive, eu acho que o mercado de games, ele superou o mercado de Hollywood, em termos de valores, pelo menos, né? Já passou, realmente. Então é uma arte, cara, você criar, porque o que eu tenho visto muito em Hollywood, nada contra, mas eu tenho visto muito remake. Reciclagem. Continuações e terceiro remake daquele filme dos anos 80. Cadê a novidade? Cadê a criatividade? Entendeu? Eu acho muito difícil criar. Então é por isso que eu considero o game arte. Você cria uma coisa que não existe, entendeu? E ao mesmo tempo eu também acho muito difícil você pegar um game e transformar em filme. É difícil de adaptar. É difícil. Tanto que não tá aparecendo muita coisa tão boa assim, né? É difícil. Mas o meu voto é isso também, que games são arte. Eu gosto de trazer isso pro meu canal quando eu jogo um gameplay, né? Eu tento destrinchar tudo que eu vejo de conteúdo de design, de trilha sonora e tal. Tem youtubers que eu acompanho que fazem isso. O BRK Sedu é um exemplo. Seu colega também, né? Você conhece ele. Ele faz muito isso no canal dele. Eu sempre gostei de ver essa vertente, de você destrinchar a arte dentro dos jogos. Então, tá batido o martelo. Ricardo Juarez é uma autoridade muito maior que eu. Obrigado. Ele falou que é arte. Não, sim, então sim. Tá falado, discussão encerrada. Vocês podem ficar tranquilos aí. Eu só espero que no futuro, quando eu estiver velhinho, eu não tenha problema de artrite, alguma coisa para poder ficar, para poder continuar jogando. Eu já pensei nisso também, cara. Será que meus dedões são mais desenvolvados por causa de eu vou ter que fazer algum exercício, alguma coisa para fortalecer, porque eu não quero parar de jogar. Eu quero jogar. Não, isso aí, quem começa não para mais. Não para. E ao mesmo tempo, assim, eu conheço pessoas que jogam, pessoas que entendem, que curtem, mas ao mesmo tempo, é até bom, queria até aproveitar esse espaço para esclarecer isso. Quando eu coloco alguma coisa, eu já tive alguns comentários, pô, você é viciado. Eu falei, não, eu não troco um passeio com amigos, por exemplo, no Jardim Botânico, para ficar trancado em casa, num lugar escuro ali jogando. Certo. Então, é legal. É o equilíbrio de toda coisa da vida. Exato. Você tem que lidar com o equilíbrio como tudo. É legal, mas, sabe, sem excesso. Acho que tem que ser tudo dosado. Perfeito, maravilha. Ricardo, muito obrigado novamente. É uma honra, sou muito fã do seu trabalho, é uma alegria enorme estar aqui na sua presença e bater esse papo com você. Valeu. Obrigado pelo presente. E quem quiser conhecer mais da minha carreira, o meu canal. O canal do Ricardo, que tem muita coisa maneira. Ele mostra o dia a dia lá, a gravação dele, ele jogando, ele interagindo com a galera. É muito maneiro, é um conteúdo muito bom. Dá uma olhada lá no canal do Ricardo. Vou marcar na descrição aqui no vídeo, vocês podem dar uma olhada aí, que vale a pena. Beleza? Falou. Então a gente fica por aqui, falamos bastante. Eu sou tagarela, o Ricardo também, eu já vi que é. Mas espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixa o seu like aí, porque é muito importante, ajuda muito o canal. Se inscreve também, compartilha com
os seus amigos. Segue o Ricardo lá nas redes sociais, nas minhas também. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Aí, deixa o like. Maneiro. Valeu. Um abraço.